Olá, queridos. Olá, meus amigos. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas é necessário um certo preâmbulo para você entender esta parte 3, que se situa no capítulo 2 de Gálatas. Eu sou Renato Suete e convido você a estar comigo nestes momentos bíblicos. Veja, o apóstolo Paulo, ele é o maior dos apóstolos bíblicos. Não sou eu quem o digo, não é porque é da minha preferência. Eu não estou aqui analisando a minha preferência, o que eu gosto, não. É que Paulo escreve a maior parte do Novo Testamento. Alguém que Deus deu a relevância e a preponderância para escrever a maior parte do Novo Testamento, então este alguém não pode ser alguém qualquer. Como os profetas maiores, eles têm mais conteúdo nos seus livros do que os profetas menores, que têm o conteúdo menor. Então Paulo escreveu 14 epístolas no Novo Testamento. E é ele o apóstolo aos gentios. Nós, brasileiros, somos gentios, por exemplo. Nós não somos judeus. Então ele escreve o Evangelho de Cristo, as boas novas para os gentios. Isto trouxe uma grande controvérsia, porque os judeus que andaram com Jesus e viram Jesus como judeu, pois Deus veio e estava em Cristo como judeu, era necessário ele vir como judeu. Eles entendiam que para uma pessoa ser salva, não era somente necessário crer em Jesus, como diz a graça. O Evangelho da Graça de Deus diz: crê em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, você é salvo pela fé em Jesus, nada mais se acrescenta. Este é o Evangelho genuíno. Mas aqueles judeus que andaram com Jesus e que vieram do judaísmo, eles criam assim: não, além de crer em Jesus, era necessário que o indivíduo venha a ser um judeu. Então ele tem que tornar-se um prosélito, judaizar-se, circuncidar-se, ser observante das 603 leis que os judeus observavam, toda aquela coisa de lavamentos, etc. e tal, lavar as mãos e tudo mais. Aí depois, sim, crendo em Jesus, ele será salvo. Ou seja, eles acrescentavam coisas que não se pode acrescentar dentro da graça. Como Paulo não andou com Jesus segundo a carne, mas encontra-se com Jesus ressuscitado, e Jesus lhe dá a métrica, vamos dizer assim, o ensinamento da graça. Jesus ensina para Paulo ir aos povos, ensinar aos gentios que apenas pela fé eles podem ser salvos. Que maravilha! Crendo em Jesus eles são salvos, porque Jesus na cruz levou a maldição da lei. Porque tentar ser salvo pela lei é pura maldição. Paulo vai falar isso lá na frente em Gálatas. Pois ninguém pode cumprir a lei. Isso tornou-se tão óbvio, tão claro, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós e dar salvação a nós. Se não fosse assim, se fosse possível ser salvo pela observância da lei, o sacrifício de Jesus teria sido absolutamente ineficaz, um sacrifício tolo. Seria um sacrifício para quê? Sem valor. E quando você tenta ser salvo pela lei, você está, de fato, anulando a cruz de Cristo. Está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu nada, que ele tivesse vindo ou não, eu posso observar a lei e ser salvo pela lei. Maldição total e completa, porque nenhum homem pode cumprir a lei. Então isto trouxe para Paulo muitos aborrecimentos. Vou aqui em Gálatas, que Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus, para que você entenda, e você vai ver que Paulo chegou a ser apedrejado, etc. e tal, por fariseus, defensores da lei. O que eu quero dizer para você nesta mensagem é que toda pessoa que defende a graça de Deus, ela será fustigada, ela será criticada, ela será piedosamente apedrejada, impiedosamente apedrejada, pelos fariseus que acham que é pela lei e por costumes e por santidade da carne que você vai ser salvo. Isso acontece ainda nos dias de hoje com os fariseus modernos. Veja o que acontece aqui, olha. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes,
Atos 15, verso 1. Segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, eles consideravam que se a pessoa não fosse circuncidado, segundo o costume da lei de Moisés, eles não podiam ser salvos. Eles estavam associando a salvação com circuncisão. Absurdo, não é? Mas hoje também há pessoas que associam salvação, por exemplo, com guardar sábado, com observância de leis. Eles acham que não é só crer em Jesus. Certa feita eu estava pregando num lugar e eu disse, não é por guardar sábado que que alguém vai ser salvo. Uma pessoa se levantou furioso e saiu vociferando palavras contra mim, me chamando de herege. Porque ele crê que além de crer em Jesus e ser salvo pela graça de Jesus, teria que guardar o sábado também. Estes são os fariseus modernos. E são pessoas bastante ácidas, são pessoas bastante agressivas. Porque quem vive na lei está debaixo de maldição. Uma das maldições é essa: a pessoa não tem humor, não tem vida. Elas são pessoas sem vida, elas atacam impiedosamente as pessoas, elas não têm graça, elas não têm piedade, não têm nada. É como aqueles que queriam apedrejar a mulher, que Jesus disse, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, a qual Jesus perdoou, dizendo, nem eu te condeno, vai, não pegues mais. Mas ele perdoa a mulher. Então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, verso 2 do capítulo 15 de Atos, discussão com eles e contenda, resolveram que esses dois, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então o que acontece? Os judeus falaram assim, os fariseus, Paulo está deturpando tudo. Ele está ensinando o evangelho falso, porque ele diz que a pessoa é salva só por crer em Jesus. Só pela graça, isto é heresia. Vamos levá-lo a Tiago, a Jerusalém. Tiago era o grande bispo da igreja, irmão de Jesus. Então o verso 6 diz assim, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Pedro já havia entendido que o evangelho também era para os gentios quando ele vê na visão dos animais considerados imundos e que Deus se refere na verdade a povos, né, que se tornam puros através da fé. Pelaquela visão do lençol em Jope, e Pedro sabia também, porque foi à casa de Cornélio e viu-os receberem o Espírito Santo. Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Pedro então fala, somos salvos pela graça. Por que vocês estão tentando colocar um jugo agora nos gentios e nos irmãos que nem nós podemos suportar? Esse jugo das 603 leis, ou mais do que isso, das leis judaicas e costumes. Essa gente esqueceu que no Monte da Transfiguração estava ali Moisés significando a lei, Elias significando os profetas e Jesus significando a graça. Vem-se a nuvem do céu, Deus Pai, e Deus Pai fala assim, este é o meu filho amado, apontando para Jesus, a ele ouvi. Não é a lei de Moisés que vai salvar vocês, nem os profetas. Essa lei e os profetas apontam para aquele que veio salvar-nos na cruz e dizer está consumado, fazendo romper o véu do segundo compartimento e nos dando acesso direto ao Santíssimo pelo sangue dele, através da fé. Aleluia. Glórias a Deus. Então, ele não entendiam isso. E aqui queriam culpar a Paulo de estar ensinando o evangelho herético. Porque não pode ser só pela fé, tem que guardar os mandamentos também. Mas Pedro falou, ninguém conseguiu fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? Este mesmo Pedro que vem a ser repreendido por Paulo, como nós vamos ver em Gálatas. Este é um apêndice da parte 3 do estudo de Paulo, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Para você entender a terceira parte do estudo de Gálatas, você vai ter que entender isso aqui. Então, Tiago faz o seu discurso após ouvir Pedro, após ouvir Paulo,
e dizendo assim, disse assim, terminando aqui, né? O discurso de Tiago, ele dá o veredito. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. 2. Bem como das relações sexuais ilícitas. Relação sexual ilícita, abster-se disso. Da carne de animais, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos o que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Moisés era lido todos os sábados nas sinagogas, costume dos judeus. Então ele diz agora, para os gentios não bastam que eles, está escrito aqui, decisão da igreja. Basta que os gentios se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas. Relação sexual ilícita não precisa explicar o que é, não é? Relação fora do casamento, relação que não esteja de acordo com dentro da vontade de Deus. E da carne de animais sufocados e do sangue dos animais. Isso aqui ficou. Então a decisão é enviada a Antioquia, eles leem esta mensagem, isto é reiterado várias e várias outras vezes, que foi assim, olha aqui, ó, no versículo 29 também, versículo 28 ainda do capítulo 15, diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Olha o que é o mandamento de Deus para os gentios, que somos nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Se é uma coisa sacrificada a ídolo ou qualquer algo ligado à idolatria, o gentio não deve tocar nisso, porque ele está ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardar de saúde. Aqui está sendo reiterado, dizendo que isso que a igreja colocou é coisa do Espírito Santo. Depois, ainda lá na frente, nós vemos Paulo sendo acusado mais uma vez de estar indo contra a lei de Deus. Você vai ver aqui, olha, que Paulo tem que voltar ainda para falar com Tiago, tá? Porque ele é acusado mais uma vez de estar pregando contra a lei. Porque ele diz, não, é pela graça que vocês são salvos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele é coitado. Ele é acusado de estar indo contra a lei. A mesma acusação que fazem hoje. É isso que eu quero mostrar para você. Falei da reunião aqui. Assim as igrejas eram fortalecidas. Deixe-me achar aqui. Muito bem. A conversão do carcereiro, Paulo e Silas em Tessalônica. E logo em seguida vem outra contenda. Inclusive quando Tiago pede para que Paulo raspe a cabeça, para que dê aparência para os zelosos da lei que Paulo estaria guardando a lei. Viu? Isso aqui depois da terceira viagem missionária de Paulo. E aqui está. Paulo fala aos presbíteros da igreja, ora com eles, fala a Cesareia. Paulo chega a Tiro. Paulo chega a Jerusalém. No dia, estou lendo agora o versículo 21, verso 18. Atenção, hein? Atenção, senão você não vai entender o contexto do estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, nem a graça de Deus. Veja bem, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, História da Igreja, diz assim, é Lucas que está narrando Atos, não é? Então, verso 17, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo tem que voltar a Jerusalém, porque mais uma vez ele é acusado, está pregando contra a lei. Paulo está pregando contra a lei. Volta lá para Tiago. Tiago tem que saber disso. Eles achavam isso uma blasfêmia.
No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, ali, de novo. E todos os presbíteros se reuniam. Então, olha o que disse Tiago. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos são zelosos da lei. Eles guardam até a lei, mas também creram. Eles estão mostrando que ali também, dentre os judeus, muitos se converteram. Agora ele fala, Tiago, mas foram informados a teu respeito, a Paulo, que você ensina os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Estavam acusando Paulo a dizer: você não tem que andar debaixo da lei. Não tem mesmo. Vocês têm que andar debaixo da graça. E obedecendo a Deus, é óbvio que vocês vão cumprir a lei de Deus, aquela lei que diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo, a cruz, né, como a si mesmo. Porque quem é convertido, quem ama a Jesus, não vai fazer mal ao seu próximo e vai ter sempre a Deus como seu primeiro. Mas fofocaram lá para Tiago, dizendo: olha, vocês estão ensinando a apostatar da lei de Moisés, dizendo que eles não precisam andar segundo os costumes da lei. Tem gente que fala isso para você. Tem pessoas que vão falar isso para você hoje. Vocês estão apostatando da lei, porque tem que guardar a lei. Que se há de fazer, pois, Tiago disse, vão saber da tua chegada, Paulo. Faz o que vamos dizer. Aí manda Paulo raspar a cabeça, fazer um voto de Nazireu, que era chamado, dizendo assim: torna-os, purifica com eles e faz a despesa necessária para que raspem a sua cabeça. E saberão todos que não é verdade o que te diz a teu respeito. Isso é para manter as aparências. E que, pelo contrário, você também anda tu mesmo guardando a lei. A lei que dizia que naquela época, naquela festa, os homens deveriam fazer voto de Nazireu e raspar a cabeça. Então era para manter as aparências, porque os judeus estavam querendo matar a Paulo como mataram a Jesus, por causa da lei. E volta Tiago a reiterar aquela ordem para os gentios. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, de novo, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo fez conforme eles estavam falando. Agora nós vamos poder entrar no segundo, na parte 2 de Gálatas, quer dizer, na terceira parte, capítulo 2, da epístola de Paulo a Gálatas, e você vai entender com mais facilidade. Você entendeu que Paulo era perseguido porque, por ele anunciar a graça de Jesus, tanto é que Deus lhe deu a maior parte do Novo Testamento para ser escrito, onde ele anuncia a graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Não é? Pregador da graça, pregador do evangelho aos gentios, o grande apóstolo Paulo. Então Paulo vai falar aqui, no capítulo 2, de Gálatas, do versículo 11 até o versículo 21, aliás, desculpe-me, no capítulo 2, ele vai falar do versículo 1 inteiro, até o final do capítulo 2, e no finalzinho do 1, ele vai falar que ele teve até que repreender a Pedro, porque Pedro comia com os Gálatas. Você pode ler em sua casa, com calma. Comia com os Gálatas na mesa deles, mas quando Tiago chegava, ele saía. Comia, vão achar que eu estou me misturando com os gentios, porque o judeu não senta com o gentio para comer. Já Paulo estava liberto disso. E Paulo vem falando sobre coisas tremendas e tremendas e tremendas, que eu não vou falar hoje. Eu vou falar na quarta parte do estudo, porque eu prometi que não faria estudos longos para não cansar você. Estamos chegando a 20 minutos já desta explicação importantíssima. Fica como a parte 3 do estudo de Paulo a Gálatas, mas eu citei mais Atos, para contextualizar para você entender o que Paulo vai falar a partir de agora. Para você entender o que Paulo vai falar a partir de agora, da luta dele contra os judaizantes, contra aqueles que queriam colocar a lei junto com a graça, ou até na frente da graça, para ser salvo, primeiro guardar a lei, depois crer em Jesus e aí ser salvo. Isso não é graça, isto não é evangelho. Para você entender isso, você tinha que entender que houve um concílio em Jerusalém com Paulo, com Tiago, e as ordens que foram dadas para nós gentios eram essas: abster-se das relações sexuais ilícitas,
do sangue de animais sufocados, não é? E de comida e de coisas oferecidas aos ídolos ou da idolatria. Apenas isso. E crendo em Jesus, o gentio é salvo. É o que a igreja decidiu, conforme eles disseram, o que o Espírito Santo, através da igreja, decidiu. E eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo um outro livro, eu não estou lendo um livro apêndice da Bíblia, um livro para ajudar a Bíblia. Não precisamos de nenhum livro para ajudar a Bíblia. A Bíblia fala e se interpreta por si mesma. Eu espero que Deus possa ter iluminado você. Estes conhecimentos são fundamentais para entendermos a graça e o maravilhoso plano de Deus para a nossa salvação. Deus e Pai querido, abençoa todos os nossos amados que vão assistir a esta mensagem e que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos salvos pela Tua graça, por amor de Jesus, não por obras. Por nenhuma obra humana podemos ser salvos, mas pela graça, pela fé em Ti, Jesus, somos salvos e abençoados em Cristo Jesus. Em Teu nome te agradecemos e pedimos que a Tua bênção esteja sobre esse estudo, em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Antes de eu terminar, gostaria de pedir a você, pelo YouTube, que você entre em meu canal, inscreva-se no meu canal e ative aquele sininho, para que cada vez que entrar uma mensagem nova, o sininho avisa no seu celular que tem mensagem nova, porque vai vir a parte 4 do estudo de Gálatas, onde eu vou falar melhor, e você vai ter toda a base agora, sobre Paulo, o problema, a problemática e até a dialética ali de Paulo com Pedro, e quanto à questão dos judeus querendo judaizar aos Gálatas, que não precisavam ser judaizados porque eram gentios como nós brasileiros. Há que se entender bem estes contextos para se conhecer a graça de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Renato Suete e até a próxima. Esta foi a parte 3 do estudo de Gálatas, um apêndice importante. Se você achou importante essa mensagem, inscreva-se no meu canal, repito, e repasse esta mensagem também para outros amigos seus. Eu também vou postar no meu Facebook. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.